Olá pessoal, Dr. Igor, cirurgião vascular da Clínica Physicians, gravando esse breve vídeo para falar para vocês da importância da manutenção do tratamento de varizes. Você que já fez o tratamento conosco lá na Physicians deve ficar atento quanto à manutenção do tratamento. Os motivos, pessoal, são alguns dos seguintes. A doença venosa crônica ela é muito recidivante. Então tem alguns fatores como os genéticos, gestação, uso de hormônio, profissão, que são fatores que às vezes, na maioria, a gente não consegue modificar. Isso é deixar de ter, né? Como que você vai deixar de ter fator genético? Como que às vezes você está planejando aumentar a família, ter um filho e não vai deixar de ter por causa de uma doença que na maioria das vezes a evolução, se acompanhada bem, é benigna. Então, assim, é uma doença que tem muita chance de aparecer novamente. Não é que as varizes que você tratou que vão voltar. Não é isso. Se o tratamento foi bem feito, se você passou por uma consulta com especialista, se você fez o exame de duplex scan, que é o ecodoppler venoso, ultrassom, que às vezes o paciente acha que não precisa, porque o paciente não tem um conhecimento mais aprofundado da doença. Então, às vezes, os vasinhos ou uma ou outra variz vai ser só a ponta do iceberg, vai ser só uma parte do problema. Às vezes o paciente já tem refluxo, insuficiência na veia safena magna, ele já tem algumas consequências de trombose que ele teve previamente, levando a uma síndrome pós-trombótica com refluxo em veias profundas. Então é necessário fazer a preparação adequada do tratamento para poder tratar. Então a manutenção se faz necessária por isso, porque a doença é uma doença muito recidivante, quer dizer que ela pode aparecer novamente várias vezes. Isso varia de paciente para paciente, certo? Naqueles pacientes que tiveram múltiplas gravidezes, pacientes que ainda usam anticoncepcional, profissões que ficam muito tempo em pé, sentado. Então o importante é o seguinte, independente da técnica que foi usada para o seu tratamento, se foi cirurgia, se foi escleroterapia com espuma guiada por ultrassom, se foi o laser, é importante fazer a manutenção, certo? Se você notou que apareceu mais outras veias, né, novas veias que não tinham antes, se você está sentindo algum sintoma que não estava antes ou que voltou, né? Ele teve uma melhora com o tratamento e voltou. Então é importante fazer a manutenção. Nós na Physicians a gente tem de protocolo, a gente liga de tempo em tempo, manda mensagens no WhatsApp para falar com os pacientes para fazerem a manutenção, porque é fundamental para manter um controle da doença venosa crônica. Tem gente que já fica muito satisfeito com o resultado, já alivia muito os sintomas, já retira muito daquelas veias grossas, já dá uma clareada na pele, já resolve a questão do inchaço e acha que nunca mais tem que passar lá com a gente, certo? Isso é um pensamento errado, um pensamento equivocado. O certo é manutenção para a gente poder manter o quadro da doença venosa crônica estável. Assim como, por exemplo, hipertensão, que às vezes pode não ter uma reversão, um diabetes, e às vezes pode não ter uma reversão, é o caso da doença venosa crônica. Tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer a consulta com o cirurgião vascular, com o angiologista, para poder ver como que está o seu estado atual da doença e, se for necessário, programar uma nova intervenção. A manutenção nem sempre significa que vai ter um novo procedimento. Primeiro vai ter pelo menos uma consulta vascular. Daí, depois da avaliação do profissional, a gente vai decidir se será necessário mais uma intervenção, se será necessário fazer um novo Doppler, para a gente poder avaliar a situação. Tá bom? Então fica aí a orientação, não deixar de fazer a manutenção do seu tratamento de varizes, tá certo? Obrigado pela atenção e um abraço a todos.